Fala galera vascaína, quem fala é Meilson Cunha, passando aqui no VN News para falar mais um pouco do Vasco nesse dia 2 de agosto de 2021, né? Depois de uma rodada, da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco perdeu por 2-0 para o time do Botafogo. A gente esperava pelo menos, né, depois dessa derrota, né, que deu meio que um banho de água fria, né, na esperança da torcida do Vasco, na nossa esperança, né? Porque quando o Lisca chegou, o Vasco fez aquela excelente partida contra o Guarani, venceu por 4-1, venceu e convenceu, jogando bem, jogando para cima, mostrando disposição de marcar um gol, de querer marcar outros gols. E depois teve uma partida difícil contra o São Paulo, que é um time de Série A, que é um time que está mais organizado do que o nosso, um time que tem até jogadores mais qualificados que o nosso. E aí o Vasco foi lá no Morumbi e mesmo assim fez uma partida de igual para igual com o São Paulo. São Paulo foi superior, mas o Vasco jogou bem e o placar até de 2-0 talvez foi até um pouco injusto. De repente, uma diferença de um gol só seria um placar mais justo. E a torcida ficou, mesmo o Vasco perdendo por 2-0, a torcida ficou até, de uma certa forma, satisfeita, né, pela postura do Vasco, de enfrentar o São Paulo, mostrando para todos que o Vasco é um time gigante, um time de camisa e que sim, pode enfrentar qualquer outro time, né, do cenário nacional. Aí veio o jogo do Botafogo, né? Jogo do sábado à noite, né? Torcida naquela esperança de que realmente as coisas iriam evoluir cada vez mais, que nesse jogo do Botafogo, inclusive, iria ter mais evolução ainda, né? Que o time realmente ia fazer uma grande partida e poderia vencer o Botafogo e aí encostar ali definitivamente no G4, né, distanciar-se inclusive dos demais clubes que vêm atrás do Vasco, né, inclusive o próprio Botafogo, né, que estava a 3 pontos do Vasco e agora está, né, passou o Vasco, na verdade, pelo saldo de gols, inclusive. Então, se o Vasco tem vencido o Botafogo, tinha deixado o Botafogo lá, né, com os mesmos 19 pontos, e hoje nós estaremos com 25, ou seja, com 6 pontos de diferença para o próprio Botafogo, para a gente ver como é importante, sim, uma determinada vitória e é aquele jogo do chamado 6 pontos, né? E parece que os caras entraram em campo sem saber disso, entraram em campo totalmente desligado. A prova maior foi aquele gol, né, que levou lá com menos de 2 minutos de jogo, um gol absurdo. Aliás, o Vasco já vem ficando acostumado, né, a esse tipo de gol bobo, um gol que os caras ficaram olhando os atacantes entrarem, fazer o que quiser. O cara entrou pela lateral, passou lá de passagem pelo Léo Matos e mais um outro ali, que eu nem sei quem foi. E aí chega a bola lá na pequena área. 2 caras do Botafogo, praticamente sós, dentro da pequena área, para fazer o gol. Então, assim, é difícil, né? E aí aquele gol ali, a gente já ficou assustado. Pô, era possível? E foi realmente daquele jeito. Parece que voltou, sabe, aquele time daquelas partidas modorrentas, né? Aquelas partidas horrorosas, naquele time lá do Marcelo Cabo, que não estava nem aí para nada, que não combatia, que não ia propor o jogo em nenhum momento. Foi o que aconteceu nesse jogo contra o Botafogo. Inclusive, a roubada de bola, né, os desarmes, chamados desarmes. O Botafogo teve 20 e poucos desarmes, o Vasco teve 3, 4 desarmes durante todo o jogo. Time que não desarma, um time que não rouba a bola, é um time que não sabe marcar, um time que marca só com os olhos, que é o que os caras do Vasco fizeram durante esse jogo. E ao final do jogo a gente ainda foi presenteado com mais um dos erros que sempre acontece contra o Vasco. Os caras não matam a jogada. Contra-ataque, tiveram 2 jogadores com a oportunidade de matar o contra-ataque do Botafogo, depois da péssima cobrança de falta do Marquinhos, do Peck, né, do nosso Gabriel Peck, e teve o rebote, os cara entrou, partiu, teve a oportunidade de matar a jogada ali, não mataram, o cara foi lá e fez o segundo gol no contra-ataque. Mais um dos erros que é cometido pelo Vasco, e sai treinador, entra treinador, a coisa parece ser a mesma coisa. Hoje, né, saiu uma notícia aí, que ninguém sabe se é verdade, a questão de que o Lisca já detectou ali no elenco algumas coisas erradas, né, algum jogador que fazendo corpo mole, alguma coisa desse tipo. Não sei se é verídica essa notícia, mas que a gente sabe que sim, que os bastidores do Vasco, não de hoje, né, já tem muitas coisas erradas ali, pelo menos o que se falam, né, a questão da época do Benítez, do Cano, dos argentinos, que tinha um grupo, né, e outro grupo do outro lado, né, a gente sabe aquela questão
quando foi da camisa LGBT, que o Castan falou mal da camisa, e o Cano levantou a bandeira. Ah, mas não teve confusão, que depois se abraça sim, mas ali mostra realmente que não, as ideias parece que não se assemelham, né? Então deve ser normal até no grupo de jogadores, né? De grupo de pessoas, né? Divergirem de pensamento, de opiniões, de ideologia, isso é normal. Só que um grupo de futebol, os caras têm que estar focados no futebol. Os caras têm que estar focados no time de futebol. Essas coisas extra-campo tem que ficar extra-campo, ou seja, fora do campo. E não, né, chegar ali para os bastidores e atrapalhar de alguma forma o próprio elenco, o próprio time, como eu acho que tem coisas que atrapalham. Então o Lisca parece que já decretou isso. O Lisca é um cara que não leva desaforo, é um cara que fala mesmo. Então assim, eu acredito que nessa parte aí ele pode consertar sim o time do Vasco. Mas aqui eu acho que são dos problemas do Vasco, né, também que existe. Mas a gente sabe que o problema maior do Vasco é aquele meio de campo do Vasco que não consegue acertar porque não temos as peças, né? O Vasco contratou 2 jogadores que seriam esses jogadores que viriam teoricamente para serem titulares ali da volância do Vasco, que era o Michel e o Rômulo. Os 2, quando foram contratados, a ideia era que esses 2 chegassem e jogassem de titulares, inclusive, né? Para justamente fortificar ali a proteção à zaga, aquela saída de bola, qualificar a saída de bola melhor. E esses caras não jogam, né? Ficam lá no chinelinho. O Rômulo já está no banco de reserva 2 jogos sem entrar em nenhum dos jogos. Uma coisa parece que não vai jogar mesmo, né? E o Michel então nem se fala. E aí a gente fica a mercê, né, da jovialidade dos meninos ali, do próprio Bruno Gomes, que vai oscilar, do Galaça, que é outro jogador que também vai oscilar, vai fazer partidas boas, outras ruins, e do Andrei, cara, que é aquele jogador que a gente já conhece, e dos 3, ele já tem 24 anos, é um cara já muita rodagem já dentro do próprio Vasco, mas parece que o Andrei não, sabe, é aquele tipo de jogador soninho mesmo, que salvo algumas vezes ele vai fazer uma partida melhor, mas é sempre aquele tipo de estilo de jogo que, na minha opinião, não colabora com essa marcação. O Andrei marca com os olhos, o Andrei e esses últimos jogos, inclusive, ele entrando, parece que está atrapalhando, por exemplo, o Bruno Gomes. Então, assim, é uma coisa realmente complicada, né? E eu acho que nesse sentido aí, realmente vai ter que se contratar um outro jogador. Agora vocês vejam só, contrataram 2 volantes e não dos 2 jogos. E não são caras salários baratos, podem ter certeza disso. Tanto o Michel quanto o Rômulo, com certeza não é jogador de 30, 40, 50 mil, não. É de 100 mil para lá. Mas é um contrato de produtividade. Sim, mas eu estou falando no sentido de contratar os caras que tinham experiência para dar essa experiência no meio de campo ali. E os caras não jogam, estão lá encostados, né? Ou por contusão, o outro está voltando agora. Então, assim, parece que vai ter que contratar um outro volante, né? E aí, será que vão dispensar os 2? Ou pelo menos um, o Rômulo ou o Michel? Não sei, né? Tiveram a oportunidade, inclusive, naquela rateada lá do Michel, né? Que foi lá para a balada. Podiam ter aproveitado aquilo ali para fazer a quebra do contrato. Mas não fizeram, permaneceram com o jogador. É mais um pepino para o time do Vasco. Então, meus amigos, a esperar. A gente chega hoje na segunda-feira, né? Dia 2 de agosto, assim. Eu particularmente esperava que hoje a gente chegasse aqui para falar para vocês algumas notícias boas. Tipo assim, o Vasco contratou, né? O Vasco modificou isso aqui, ó. A gente vai. Contratou 2 jogadores, porque a janela já abriu, e mesmo que não tivesse aberta a janela, os caras já eram para estar alinhando essas contratações. Porque já sabiam, né, da dificuldade do time, do elenco do Vasco, o Vasco vai precisar. Mas tem que economizar, austeridade. Cara, esquece a austeridade nesse momento. Se preocupa em tentar tirar o Vasco dessa situação. Pô, nós estamos na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, não é Série A não. Ou seja, estamos a 4 pontos do G4. 4 pontos. Estamos a 10 pontos do líder. 8 pontos do líder. 8 pontos do líder. 8 pontos do Náutico, né? Tem muitos times ali dentro do G4. Estão os 4 lá, né? E tem mais outros que estão à frente do Vasco. O Vasco está na 10ª posição. São 9 times à frente para 4 vagas. Fora os que estão próximos do Vasco, empatados com o Vasco em pontos. E tem times até com partidas a menos. Então, tá na hora da diretoria abrir os olhos, tá? Ainda há tempo de contratar pelo menos 3 jogadores que cheguem para vestir a camisa do Vasco titular. Se não tem dinheiro, se vira, procura, dá um jeito, faz empréstimo,
cava mais ainda o buraco, não importa. O que importa é o Vasco voltar para a Série A do ano que vem. Não pode de forma alguma a gente nem sonhar em que o Vasco não vai subir para a Série A, porque aí sim seria muito complicado. Vamos aguardar, né? Se essa semana aí vai decorrer da semana. Quarta-feira teremos um jogo contra o São Paulo, jogo de volta da Copa do Brasil. Já dei minha opinião, inclusive na live, de que eu sou contra, por exemplo, colocar o time titular, até porque no nosso elenco tem alguns jogadores já com uma certa idade, cito o Castan, cito o Léo Matos, né? O próprio Hernando. Os caras não aguentam o repuxo. Além de já não ser essas coisas todas, os caras não estiverem bem fisicamente, não vão jogar. O Castan, quando voltou bem, porque estava bem fisicamente, ele já está cansado, são muitos jogos. Então, descansa esses caras aí, porque... mas aí tem chance. Sim, pô, bota os meninos lá para jogar contra o São Paulo. Para jogar que jogaram contra o Botafogo, bota os meninos lá para jogar contra o São Paulo. Né? Que de repente os meninos vão lá e fazem uma graça no São Paulo e quem sabe a gente até não sai com a classificação. Mas o importante mesmo vai ser a partida do final de semana contra o Vitória. Lá no Barradão, com um jogo difícil, a gente já sabe, é histórico, os jogos que o Vasco faz no Barradão sempre são dificílimos, então o Vasco precisa ir para lá e vencer. Porque se não vencer, vai cada vez mais se distanciar do G4. E aí vai ficar mais difícil. Tá bom, galera? Aproveitando a oportunidade aqui para convidar vocês todos amanhã. A gente vai ter aqui a Terça Vascaína, que já é tradicional aqui no canal Vascaínos do Nordeste. E teremos um convidado super especial, que é o jornalista João Mirante, lá do Portão 9, do canal do YouTube também, da galera lá do Vasco, do Gustavo Mel e do João Mirante. O João Mirante vai estar com a gente amanhã aqui na Terça Vascaína, tá? Junto comigo, com o meu parceiro Fábio Barbosa e com o meu parceiro Insociável, para fazer muito aquela resenha, né? O João é um cara que tem muitas informações, então amanhã ele vai trazer inclusive muitas informações aqui pra gente, a gente vai debater sobre isso e já fazer tipo um pré-jogo de Vasco e São Paulo pela Copa do Brasil na quarta-feira, tá bom? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.